Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você desde já a estar curtindo o nosso vídeo, também estar compartilhando com seus amigos e familiares. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você vai receber todas as nossas missas para estar rezando conosco, estar se aproximando de Deus. Hoje, neste domingo, a nossa igreja celebra a comemoração dos fiéis defuntos. Unamo-nos o mais vitalmente possível a Jesus na terra, para eternamente continuarmos com Ele na casa do Pai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. O Espírito prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram. E como todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade, que ilumina
piedade, piedade de nós. Cristo tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida, que renova o mundo, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Ele removerá deste monte a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as gentes. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor
apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou. Não morrerá eternamente quem crê em mim, seu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria, irmã de Lázaro, indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja hoje, neste domingo, está celebrando o que nós chamamos de a comemoração dos fiéis defuntos. Mas por que comemoração, né? A gente comemora a morte? Não, nós comemoramos a ressurreição dos mortos. Nós comemoramos a vida futura que há de vir. A igreja hoje entra na dimensão da igreja padecente. O que significa isso? Todos aqueles que morrem em Deus, aqueles que morrem ainda na amizade com Deus, porém ainda não estão dentro de uma dimensão totalmente glorificada para poder adentrar no reino dos céus, junto com os anjos e santos, para que vejam Deus face a face, acabam indo direcionados para o lugar que nós conhecemos como purgatório. Lá, as almas que estão no purgatório são almas que já estão salvas. Entretanto, elas precisam ainda passar por uma purificação. E, para que elas se purifiquem, uma das coisas é nós, que somos igreja militante, que caminhamos ainda rumo ao Pai, estarmos rezando por essas almas, fazendo sacrifícios, no sentido aí, não de sacrificar animais, né, mas oferecendo o santo sacrifício da missa, estar aí fazendo uma penitência, um jejum, uma obra, uma leitura orante da Palavra de Deus em família, até mesmo uma confissão, oferecendo as graças da sua confissão para as almas do purgatório, para que assim os seus pecados sejam expiados, purificados e elas adentrem no reino dos céus. Também hoje é um dia de saudade. Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca, hoje, no nosso mundo, não sente uma saudade de alguém importante que já morreu? Jesus, que chega até a casa de Marta, Maria e também de Lázaro, que era uma casa comum, uma casa em que ele frequentava sempre que ele passava por ali, ele dava um pulinho em Betânia. Lázaro morre, mas Jesus vai. Primeiro ponto, Jesus ele vai até a casa. Isso significa que Jesus se compadece.
e mostra bonitamente esse evangelho que Jesus chora. Isso é uma atitude muito humana, isso é uma atitude muito motivacional, algo que vem do coração. A saudade fala mais alto. Lázaro morre. Deus permite que Lázaro morre no corpo, como todos nós vamos morrer um dia, porque para Deus, embora o nosso corpo seja importante e ele ressuscitará no último dia, a nossa alma é a que nós devemos então guardar. Os nossos corpos voltarão ao pó, voltarão para a terra, mas a alma que é criada por Deus, ela é do céu. Nós, como filhos de Deus, como foi lida na segunda leitura, somos esses filhos. Nós somos aqueles que são filhos adotivos de Deus e ainda não se manifestou o que seremos. Quando isso se manifestar, nós seremos muito mais felizes, porque nós vamos ver Deus face a face. Por isso, Jesus, cuidando da alma, ele vai para primeiro consolar Maria e Marta. Um bom dom de um bom cristão não é ir até os cemitérios, os velórios, as casas de pessoas que perderam um ente querido, para ir lá falar coisas até mesmo bonitas, mas desconexas. Nós devemos, como cristãos, crendo na ressurreição dos mortos, levar Cristo que é vida e esperança. Na primeira leitura, Isaías fala isso: nós vamos ter um banquete de ricas iguarias. Nós seremos todos saciados, teremos festa, teremos alegria. Nós que somos cristãos, nós cremos que morremos realmente no corpo, porém nós vamos ressuscitar no último dia os nossos corpos, mas a nossa alma já entra no nosso juízo particular assim que morremos. E como nós sabemos que pertencemos a Deus, nós sabemos que nós vamos ser levados junto a Ele. Irmão, você tem que levar esperança, ressurreição para os outros. Celebrar os entes queridos é muito bom, é importantíssimo, porém, temos que crer na ressurreição. Vem ver, Senhor. Jesus quis até mesmo ir até onde Lázaro estava sepultado. Os judeus naquela época costumavam fazer sepulcros nas pedras. Então eles cavavam um buracão na pedra lá, colocavam o defunto ali, colocavam uma pedra na frente e resolviam o assunto. Lázaro foi sepultado assim, o próprio Cristo foi sepultado assim. Nós hoje não temos esse costume, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas nós temos os túmulos e tudo mais. Esses lugares, embora sejam talvez um motivo de tristeza e de saudade, são territórios santos. Uma coisa importante que nós não podemos esquecer, não só nesse dia de finados, mas também todos os dias, cemitério é terra santa. Lá é santo porque a terra guarda corpos feitos da mão de Deus, corpos feitos com o sopro da vida de Deus. Então, território santo e deve de ter todo respeito. Infelizmente, hoje, as pessoas não têm respeito. Quantos vilipêndios, roubos, danificações nos cemitérios, ou coisas piores, profanações para algo satânicos, algo aí que é fora até mesmo da toda a compreensão. Mas nós devemos sempre ter esse respeito aonde jaz o nosso corpo, da mesma maneira que nós, muitas vezes da nossa vida, nós fazemos uma academia, passamos produtos de beleza, fazemos as coisas para cuidar do corpo. Quando morre, também temos que cuidar, manter o cemitério organizado, dar um descanso adequado. Jesus foi até o sepulcro. Só que Jesus não foi somente para visitar, ele foi para salvar. Quando os judeus começam aqui a questionar, Jesus percebe que o povo não entendeu nada. O grande ponto que Jesus quer não é levantar corpo de cemitério, é salvar a alma. Por isso que ele fala até: tira essa pedra daí, a pedra que te aprisiona, a pedra que te limita, a pedra do pecado que vai te segurar. Até Marta fala: cheira mal, Senhor.
mas Jesus havia prometido para ela: teu irmão ressuscitará. Até ela tinha dito, né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Só que Jesus, ele dá uma nova vida, né? Ele reanima essa ressurreição, é mais no sentido de reanimação corporal que Jesus faz, porque mostra a glória de Deus. A gente fala até de reanimação porque Jesus não prometeu para Lázaro vida eterna de novo. Ou seja, ó, Lázaro, você ressuscitou agora, mas você não vai morrer mais não, tá? Não, Lázaro morre de novo, como todos os outros. Mas o que Jesus faz é para a glória de Deus. Jesus faz essa oração. Outro ponto importante, né? Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus reza. Quantas vezes nós rezamos por aqueles que precisam? Outro, desamarrai-o, deixai-o caminhar. A caminhada ela é importante. A caminhada da vida ela é fundamental. É algo que para nós tem ainda que ter uma importância, tem que ter para nós uma eloquência de ressoar o reino dos céus. Ah, irmão, irmã, rezar por aqueles que partiram é também uma bela obra de caridade, é estar em sintonia com o Eterno. As únicas almas que, infelizmente, nós não encontramos essas realidades já são aquelas que morrem na inimizade com Deus, no pecado mortal. Essas almas, infelizmente, são condenadas e depois, uma vez condenadas, elas não têm mais salvação. Então, nós temos que, olhando para essa situação também, olhar para a nossa vida e pensar: nós estamos ainda caminhando para o reino dos céus? Se nós pegarmos ainda uma pontinha do purgatório que seja, já está bom demais. Peçamos então, com essa liturgia de finados, que nós possamos ter essa amizade com Deus, acreditando na ressurreição dos mortos, sabendo orar por aqueles que precisam, estar em comunhão com aqueles que nos deixaram. A saudade é inevitável, mas rezar por eles, se visitarmos os cemitérios com todo respeito, com toda alegria, sabendo que lá é um território santo. Vamos pedir que o Senhor, então, faça com que a gente creia cada vez mais na ressurreição e não celebremos finados com tristeza, mas com esperança. Vamos rezar?
Pai, vós quereis a todos nós eternamente convosco. Para sermos vossos, desde agora nós vos pedimos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Dai à Igreja ter vosso amor de Pai, que deseja todos os povos eternamente junto de si. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Dai-nos acreditar em vosso amor de Pai, infinitamente capaz de vencer a morte e de partilhar vossa vida eterna com quem aceita fazer-se vosso filho ou filha. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Dai-nos superar a saudade daqueles que partiram para vós antes de nós, com a certeza de sua e nossa ressurreição no seguimento de vosso Filho. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Acolhei junto de vós os irmãos e irmãs que nos precederam e convosco nos esperam para a eterna convivência em vosso céu. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Acolhei nossos pedidos, ó Pai, e dai-nos ser vossos aqui e plenamente um dia nos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A vida dos justos está nas mãos de Deus,
nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com o Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E, desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião, São João Batista, Santa Luzia e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos vossos filhos, José Formelese Lira, Augusto Lira, Osvaldo Rorato, Darcy Caprioli, Alcides Lira, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhes a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Nesse instante, coloque o seu ente querido. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso.
A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Oremos. Fazei, ó Deus, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus vos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.